Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elaine, seja muito bem-vindo ao canal Alquimia da Alma. Eu tô retornando aí com os vídeos desse canal, né? Que é um projeto que eu tenho muito carinho. E tô de volta, conto com você aqui para assistir os vídeos. Se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo se fizer sentido para você. E o tema desse vídeo é um pouco polêmico, realmente, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os impactos de termos mágoa e ressentimento dos nossos pais, tá? Eu vou trazer aqui alguns impactos e eu já quero iniciar, gente, reforçando que quando eu falo de mágoas e ressentimentos dos pais, eu estou falando dos pais biológicos, tá? Não estou falando dos papais e mamães de coração, de pais e mães adotivos, tá? O foco do vídeo aqui é referente à nossa forma de lidar com os sentimentos perante os nossos pais biológicos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero sinalizar para vocês é que hoje em dia existe uma crença de que para alguém ser pai ou mãe, precisa merecer o título de pai e mãe, né? É algo que realmente faz sentido filosófico, mas a vida, infelizmente, não funciona dessa forma, tá? Quando a gente fala dos mecanismos inconscientes da nossa alma, a coisa não funciona dessa forma, tá? Quando a gente tem sentimentos negativos perante os nossos pais biológicos, isso tem um impacto muito profundo no fluxo de vida, né? E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. A gente precisa entender, gente, que nós somos, biologicamente, somos 50% nosso pai, 50% a nossa mãe. E não só no nosso corpo físico, mas também na nossa alma. Então nós temos uma alma que é preenchida dessas duas energias, e quando uma dessas energias não está em seu lugar correto, aquilo tem um impacto profundo na forma de nós vermos a vida, no fluxo realmente energético da nossa vida. De vez em quando eu vou olhar aqui um pouquinho, gente, porque eu fiz um roteiro para não esquecer de falar nada para vocês, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que eu sei que existem situações extremamente graves que podem ocasionar essa mágoa, esse ressentimento. Então, o foco aqui não é entender se você realmente tem razão de tá tendo esses sentimentos. Você tem as suas razões, de fato, né? Porém, o que nós precisamos focar? Que, independente das ações que os seus pais tenham tido perante você, ou não tenham tido, né, como é o caso de pais ausentes, ou situações de abandono, eles continuam sendo seus pais dentro da sua alma e dentro do seu inconsciente. Então, quando a gente faz a exclusão de uma dessas energias, realmente a nossa alma sente, né? O nosso inconsciente sente. Então, a mágoa, gente, as ações dos seus pais, você precisa entregar para eles o peso das ações deles, né? Então pode ser que você tenha realmente motivos muito justificáveis de ter essa mágoa, mas você precisa, para continuar vivendo, entregar para os seus pais o peso das ações deles, porque eles vão ter aí a lei da ação e reação, eles vão ter as consequências dos atos deles, né? E você precisa ficar com o que é seu. E infelizmente a mágoa e o ressentimento são seus. E para que você continue vivendo e para que a sua vida flua com leveza, com facilidade, você tenha aí uma vida plena, você precisa olhar para isso. Então esse é o objetivo, tá? Então, falando um pouquinho a respeito da mágoa, a mágoa, eu lembro de um ditado, né, que fala que a mágoa, ela é como um veneno que você toma com o objetivo de matar o outro. Então, você precisa entender que a mágoa, ela adoece a sua alma. E para que você consiga realmente evoluir na sua vida em todos os níveis, você precisa se desintoxicar, né? Você precisa deixar ir, né? A mágoa, ela não está punindo os seus pais, ela está punindo a você mesma. Você mesmo está se punindo quando você mantém esse ressentimento dentro da sua alma.
Então, agora falando um pouquinho sobre os impactos, né, nas áreas da vida, que manter essa mágoa dentro do seu coração vai trazer para sua vida. E aí eu peço a você que fique até o final desse vídeo, porque pode ser que você já esteja vivenciando algum desses impactos, né? E o vídeo pode te ajudar. O primeiro impacto é na saúde emocional, né? O Bert Hellinger, ele fala que a depressão, ela é um vazio dos pais, né? E realmente, gente, a depressão, ela não é a tristeza persistente, né? Muitos têm essa percepção que é incorreta, que a depressão, ela não é uma tristeza que perdura, ela é o vazio realmente, ela é o vazio de vontade de viver, ela é o vazio de prazer, ela é o vazio de sentimentos, né? Então, quando o Bert fala sobre a questão da depressão ser o vazio de pai e mãe, é porque, lembrem que eu falei, né, lá no início do vídeo, que nós somos 50% pai e 50% mãe, não só no nosso DNA físico, mas na nossa alma, né? Nós temos a nossa alma individual e pertencemos a uma alma coletiva, que é a consciência coletiva do nosso sistema familiar, o campo sistêmico. E tudo isso sofre interferências, né? Então, no momento em que a gente tem o ressentimento de um dos nossos pais, aquele ressentimento, ele toma o lugar desse pai ou dessa mãe dentro da nossa alma, e aquele espaço, ele não pode ser preenchido. Mesmo que você tenha um pai adotivo, um pai de criação que ocupou o lugar desse pai, aquele vazio, ele permanece, porque aquele lugar é do pai biológico. Só o fato de os seus pais terem te dado a vida já torna eles pais. É por isso que no início do vídeo eu falei que nós temos a percepção, né? Muitas pessoas têm a percepção de que pai e mãe precisa merecer o direito de ser pai e mãe. Não, nada vai tirar isso deles, porque quem te deu a vida através da concepção foram seus pais biológicos. Quando você tenta colocar outra pessoa no lugar desse pai ou no lugar dessa mãe, mesmo que essas pessoas sejam extremamente amorosas, elas não vão conseguir preencher esse espaço. E esse vazio, ele vai perdurar dentro da sua alma, né? E é aí que vem os problemas emocionais, né? Que às vezes você atribui a outros fatos, ou você não entende a origem daquele sentimento, e aquele vazio dentro da sua alma é que está provocando aí a depressão. Um outro ponto também um outro impacto é na sua saúde física, né? Isso aqui, gente, é muito importante a gente entender que as doenças físicas, nosso corpo físico, ele é um reflexo da nossa alma. Então, quando nós não verbalizamos uma dor, mesmo que você não assuma para você mesma, para si mesmo, que você tem aquela dor, o teu corpo vai contar essa história. O teu corpo vai trazer isso através de uma doença, tá? Então, quando você tem a mágoa e é como se você dissesse para o seu pai ou para sua mãe: você não é mais meu pai, você não é mais minha mãe. Você faz uma exclusão, você exclui o seu pai ou a sua mãe. Através dessa exclusão, você está excluindo essa energia de dentro da sua alma. E aí, o que o seu corpo vai trazer? Doenças que inclusive podem resultar em exclusão, retirada de órgãos, né? Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu, quando mais jovem, eu julgava muito a minha mãe, né? Eu me colocava aí numa posição de arrogância, porque nem mãe eu era, né? Eu era filha, mas eu me colocava como superior a ela e julgava certas ações que ela tinha, e muitas questões me levaram a ter ressentimentos e mágoas, né, por uma grande parte da minha vida. E como que o meu corpo contou essa história? Que eu também negava para mim mesma, né? Eu tive endometriose, e a endometriose, ela é uma doença de adoecimento do feminino, né, do nosso feminino sagrado, da nossa energia feminina. E após em consequência da endometriose, eu precisei passar por uma cirurgia de emergência e acabei tendo os ovários retirados, né? E o ovário é o que? É o princípio da vida, né? Então,
Hoje em dia eu tenho que fazer reposição hormonal para lidar com as consequências, e vou ter que fazer reposição hormonal aí desde os 30 anos, muito nova. Vou ter que fazer reposição hormonal ao longo da minha vida, para se eu quiser ter qualidade de vida, né? Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um outro vídeo aqui, aqui no meu canal que fala sobre essa experiência, né, com mais detalhes. Mas o meu corpo, ele estava contando a história de exclusão do princípio da vida, que era um impacto, né, uma consequência de eu estar nesse lugar de excluir e julgar a minha mãe. Então, realmente eu tive que olhar para essas questões, né, e expandir a minha consciência, né, entender que eu precisava olhar para minha mãe de uma outra forma, entendendo que ela me deu um grande presente, que foi a vida, né, para que eu pudesse realmente seguir em frente. Então, quando a gente fala de problemas de saúde que são decorrentes dessas exclusões, dessas mágoas e ressentimentos, qual que é o benefício quando a gente reconhece, né, essa exclusão e dá um lugar no nosso coração para esse pai ou essa mãe biológica que nós estávamos excluindo? Não necessariamente vai ser a cura, tá, gente? Então, no meu caso, não tem como, né? Como é que vai devolver os ovários para dentro do meu corpo? Isso não vai acontecer. Mas olhar para isso de forma terapêutica faz com que um tratamento que não estava sendo efetivo possa passar a dar resultados. Então, eu nunca vou falar que a terapia é a solução de tudo, né? Pelo contrário, na terapia sistêmica ou através de uma constelação, nós vamos olhar isso com muita profundidade, mas para que realmente o fluxo de energia possa retornar aí, e em decorrência disso, um tratamento que não estava funcionando pode ser melhor aceito pelo corpo físico, porque aquela barreira de alma não vai mais existir. Às vezes você não estava encontrando um tratamento que fosse efetivo e você encontra um tratamento que seja mais adequado para o seu caso. Ou você passa a ter mais qualidade de vida lidando com aquela doença crônica depois de olhar para a origem emocional e energética dessa doença. Você passa a ter mais qualidade de vida, né, com mais alívio dos sintomas, e em alguns casos, né, que eu realmente já tive o privilégio de presenciar, em alguns casos realmente ocorre a cura quando isso é possível, né? Então é muito importante a gente olhar para esses impactos aí na saúde física, olhar na origem dessa doença. Um outro impacto também muito importante que acontece diante do ressentimento, da mágoa dos pais, né, ao cultivar a mágoa dos pais, é na vida financeira, né? Então o dinheiro, gente, ele é fluxo, e ele é um fluxo de energia. Você pode negar isso, mas enquanto você estiver negando, você vai continuar sem dinheiro, tá? Quando você olhar para o dinheiro como uma energia viva, como uma consciência, a sua vida financeira ela vai se transformar, tá? E se você tem mágoas e ressentimentos dos seus pais, é importante você entender que a energia do dinheiro ela é criada através da energia de mãe dentro da nossa alma, e ela permanece e se multiplica através da energia do pai, da força do pai dentro da nossa alma. Então, se uma dessas forças, se uma dessas energias está sendo excluída, o impacto no fluxo do dinheiro ele é imediato. Então, se você tem problemas com a sua mãe, você não vai conseguir criar fontes de renda, provavelmente, né? Você vai ter essa dificuldade de criar fontes de renda, você vai ter essa dificuldade de criar projetos, você vai ter dificuldade de precificar o seu trabalho, porque realmente você tá com essa energia excluída, né, dentro da sua alma. E se você tem problemas, né, tem ressentimentos e mágoas do seu pai, o dinheiro ele até chega para você consegue criar o dinheiro, mas ele não vai permanecer, né? Então você vai ter gastos desnecessários. Então, quando você consegue aí receber um valor em dinheiro, você vai ter aí
algo que quebra na sua casa, e aí você vai ter que ter uma despesa de última hora, e aquele dinheiro ele realmente não vai conseguir permanecer, tá? Porque o dinheiro, ele é uma energia que vem quando a sua alma está completa, né? Quando essas forças estão bem resolvidas dentro da sua alma, tá? Outro impacto, e são muitos, viu, gente? Outro impacto é na vida profissional, né? Então, a mãe, a força de mãe, ela rege a profissão. E a força do pai, ela rege o trabalho. Qual a diferença, né, em trabalho e profissão? A profissão é aquele propósito que você se dispõe, né? É o que você se torna quando você passa a executar aquele trabalho. E o trabalho é algo que é a demanda mesmo de você executar a sua profissão. Então, se você tem mágoas e ressentimentos da sua mãe, você está excluindo a sua mãe, você talvez não consiga encontrar a sua profissão, né, a profissão em que você se sente melhor, ou você até sabe qual profissão você gostaria de executar, mas você realmente não consegue colocar aquilo em prática, né? E se você está excluindo o seu pai biológico, o trabalho ele não chega, você não consegue clientes, então às vezes você tem aí uma profissão, você está alocada na profissão aí que você ama, que você deseja, mas a realização profissional não chega porque não tem demanda, né? Você não tem clientes, ou você não realmente, se você procura ali um trabalho, você não consegue permanecer nesse trabalho, né? Então tem todo esse contexto que vai impactar na sua vida profissional. Na vida amorosa, gente, também é um outro impacto. Então, se você tem problemas com a sua mãe, pode ser que aquilo traga relações disfuncionais, relacionadas com a rejeição. Então, às vezes, você acaba passando por situações em que você é constantemente rejeitado. E, no caso dos pais, né, da rejeição do pai, isso pode ocasionar feridas emocionais de abandono, né? Situações de abandono. Ou você se apaixona por pessoas indisponíveis, ou você é constantemente abandonado, ou aquela relação não se fortalece, não permanece, né? E nas duas situações existe um grande impacto no equilíbrio entre dar e receber. Então não são relações em que existe aquela troca respeitosa de amor, a reciprocidade, tá? Então e você pode, inclusive, quando existe aí uma situação, um emaranhamento, né, que a gente chama, que são situações de dor e sofrimento envolvendo a exclusão dos pais, que são mais complexas, você pode até repetir padrões de relação que os seus pais também já viveram, tá? E, gente, eu acho que um grande impacto também é que às vezes você não está sofrendo esses impactos. Porém, se você é mãe, se você é pai, pode ser que os seus filhos sofram esses impactos, porque eles estão... Lembra que a gente compartilha uma alma coletiva, né? Que é o nosso inconsciente coletivo do sistema familiar. Os seus pais, os seus filhos, eles podem repetir situações de dor e repetir a exclusão dos seus pais. Então, às vezes, o seu filho ou a sua filha quer se afastar de você, não consegue se relacionar bem com você, porque ele está com uma lealdade invisível a um dos seus pais que está sendo excluído. Então, são todos esses impactos, né? E como lidar com esses impactos, como lidar... Elaine, aconteceu... As situações que aconteceram, elas não têm perdão. Gente, não precisa do perdão. A gente precisa, sim, dar um lugar dentro do nosso coração e aceitar, né, entender, realmente internalizar que são os nossos pais, tá? Entregando para eles o peso das ações deles, mas nos libertando. Então, se você passou por essa situação e está passando por essa situação de ter ressentimento, olhe para isso. Olhe para isso de forma terapêutica. Então, a terapia sistêmica, ela é excelente para lidar com essas dores desde a origem, tá? A constelação familiar também. E faça Ho'oponopono, utilize aí os recursos ao seu dispor, mas olhe para essa dor e permita se livrar desse ressentimento, tá? Não aceite que esse ressentimento ou essa mágoa está punindo o seu pai ou a sua mãe, porque não está, você está punindo a si mesmo. Tá? Caso você tenha interesse em conhecer mais
sobre a terapia sistêmica, ou sobre o meu trabalho. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo as minhas redes sociais. Você pode me mandar um direct no Instagram, né, na rede vizinha, ou até mesmo me mandar um WhatsApp, tá? Eu vou estar à disposição, vai ser um grande prazer te ajudar. Ou você pode também assistir outros vídeos desse canal que vão falar um pouquinho sobre outras questões relacionadas aí ao inconsciente coletivo do sistema familiar e a abordagem das constelações e como essa terapia pode ser tão libertadora para você. Tá bom? Se você ficou até aqui comigo, muito obrigada. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.